Queria, bom, agradecer a presença de todos, dizer que a gente está muito feliz de fazer hoje a nossa terceira edição do evento Sob o Olhar Delas, um evento que a gente planejou na XP há 3 anos. Eu lembro bem, a Raquel de Sá está ali, nossa economista. A gente fez um evento só com mulheres, né, para falar sobre política e economia, e a gente pensou, por que a gente não faz um evento com palestrantes mulheres, mas para falar não de pauta feminina, mas para falar de temas que importam a todos, temas do cenário político, do cenário econômico, para que todos possam assistir, mas tendo como protagonistas mulheres. E aí a gente veio com essa ideia, em parceria com a nossa querida Débora, com a Sol Ascuni também, que está aqui do nosso lado. E a gente inaugurou, naquele ano de pandemia, em 2020, com a presença da então senadora Simone Tebet, que naquela ocasião tinha sido a primeira mulher a disputar a presidência do Senado, né? E foi um sucesso um evento virtual. No ano seguinte, a gente fez novamente virtual, ainda por causa da pandemia. A também, então, senadora Simone Tebet participou pela segunda vez. Naquela ocasião, já como presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, primeira mulher a presidir, também a comissão mais importante do Senado. Já tinha uma pré-candidatura à presidência da República, que nós acompanhamos muito de perto, e agora nos honra com a sua presença, abrindo aqui o nosso evento, pela primeira vez presencial, como ministra do Planejamento. Então, ministra, é um prazer receber a senhora aqui como uma voz tão relevante dentro do governo, na equipe econômica. Nos orgulhamos muito de ver uma mulher nesse papel e, principalmente, da forma como a senhora o desempenha. Então, queria agradecer muito a todos. Esse é o nosso objetivo aqui, é ter mulheres tratando de temas não só nos nossos lares, que a gente obviamente trata, não só nas nossas empresas, que a gente também trata, mas também sobre o futuro do país que a gente vive, que nossos filhos viverão, e com o objetivo de um dia, quem sabe, para os nossos filhos, para as nossas filhas, esse tipo de evento nem ser mais tão necessário, porque já vai ser tão comum ter mulheres sendo protagonistas nesses debates, que a gente não vai mais precisar fazer eventos exclusivos com esse objetivo. Então, muito obrigada por estarem aqui. Queria agradecer a BMA também, nossa parceira, que ajudou a colocar de pé o evento, o Rafael Furlanetti, o Paulo Gama, porque a gente tem apoio não só de mulheres especiais, maravilhosas na XP, mas também de homens que nos ajudam a realizar esse evento. Bem-vindo a todos. E aí a gente já conversa aqui com a ministra Simone Tebet. Ministra, queria te dar as boas-vindas e pedir para a senhora falar um pouco desse principal desafio do momento agora, que é o orçamento de 2024. Né? Imagino que a senhora esteja passando horas e horas nos últimos dias cuidando disso. É um complexo desafio, porque a gente ainda depende de uma aprovação de uma regra fiscal, que ainda não aconteceu, para, em menos de 15 dias, mandar essa proposta orçamentária. Então, se puder fazer um panorama para a gente iniciar a nossa conversa sobre as principais questões que estão sendo enfrentadas agora nesse desafio, a palavra é sua, ministra. Obrigada, Júnia. Eu quero, em seu nome, em nome da Sol, da Débora, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse evento feminino da XP, ao lado também de muitos colegas, né, economistas, que se fazem aqui presentes. Eu quero começar dizendo que a única coisa que me deixa nervosa é o celular. Eu estou tentando achar, a Denise me socorre aqui, a colocar tempo para eu poder ficar no meu tempo que me foi dado, para a gente não cansar aqui as colegas. Júnia, fica à vontade, ministro, o tempo que a senhora... Não, mas eu vou cronometrar de forma que as perguntas possam ser feitas o maior número possível e responder cada uma no máximo em tempo de 2 minutos. Então, a minha fala inicial não será maior que 10 minutos, tá? Me comprometo com vocês. A partir do momento que ela achar ali também, eu não achei dessa vez. De vez em quando, eu me enrolo no celular. Mas, enfim... Eu quero começar com uma frase que Júnia falou aqui, né? Tratar sobre o futuro do Brasil. Eu tive o privilégio de ser candidata à presidência da República e andar o Brasil. Não fiz os 27 estados naquele momento,
mas fiz mais de 20, e depois, por determinação do presidente Lula, fazer o PPA mais participativo da história do Brasil, o mais digital, portanto, o mais completo. Obrigada. Colocou já? Obrigada. E tive a oportunidade de ouvir em todos os cantos do Brasil o que a sociedade brasileira tinha a dizer. É muito interessante, porque teve uma frase que me marcou muito de uma mulher. Primeiro, que a maior parte dos movimentos sociais hoje são liderados por mulheres. Nós estamos falando, às vezes, de movimentos, sindicatos que eram eminentemente masculinos, hoje comandados por mulheres. Desde a luta pela moradia popular, passando pelos sindicatos, os trabalhadores e assim por diante. Teve uma frase de uma mulher que me impressionou muito, porque ela, de uma forma muito simples, ela falou assim, está tudo muito bom, está tudo muito bonito, nós estamos falando tanto, né, do Brasil que nós queremos para os próximos 4 anos, mas vocês querem falar de futuro do Brasil, de salvar o Brasil dessa miséria, dessa fome, dessa desigualdade? Salve primeiro as mulheres brasileiras. Isso me impactou, porque é isso, a cara mais pobre do Brasil é sempre de uma mulher. E se ela for negra, e se ela for do norte do Brasil, especialmente mais do norte até do que no Nordeste, essa desigualdade é ainda maior. Então, quando nós falamos do futuro do Brasil, nós temos que perpassar por uma série de questões relacionadas à nossa pauta, a pauta feminina, né? Essa violência, que ela não é só uma violência doméstica, não é só uma violência que acontece na rua, física, é uma violência institucional, é uma violência política, uma violência que acontece cada vez que a mulher resolve falar, eu não quero só ser uma dona de casa, ter filho, que é um grande dom, uma grande missão que Deus nos deu, mas eu quero também ser visível para a sociedade brasileira e participar, né, dessa evolução da sociedade. Então, toda vez que a mulher sai, coloca a cabeça para fora de casa, ela começa a enfrentar desafios inimagináveis. Somos a maioria nos bancos das universidades, mas somos a minoria no mercado de trabalho, somos a que menos ganha salários comparados aos homens na mesma função, com o mesmo tempo de serviço, e isso agora começa a ser uma luta a ser enfrentada de forma mais institucional, porque o presidente Lula cumpriu um acordo que fez comigo quando eu fui candidata e fez 5 pedidos institucionais para ele de pautas. Uma delas, igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função na iniciativa privada. E agora já é uma lei, acabou de ser sancionada, a gente sabe que não muda uma cultura de um país em tão pouco tempo, mas é o primeiro passo, porque vão vir com multas pesadas, vai vir com fiscalização, com controle do Ministério do Trabalho e daí por diante. Então, eu gostaria de fazer essa breve introdução, porque é preciso entender que, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de orçamento, quando a gente fala de Brasil, não é possível fazê-lo sem a transversalidade na pauta de gênero, na pauta da criança e do adolescente, na pauta ambiental, na pauta dos povos originários, enfim, nessa transversalidade, mas, sem dúvida nenhuma, na pauta de gênero, afinal, somos, segundo o censo, vamos ver agora qual vai ser o recorte que ele vai nos trazer, a maioria da população brasileira. Dito isso, o Júnior me pediu para falar um pouquinho do orçamento 2024. Como eu sei que vão ter algumas perguntas, eu vou falar muito rapidamente sobre essas questões, mas acho que o grande desafio que nós temos... agora que eu vi onde está aqui, já vi, não é o meu celular, agora eu vi onde está o tempo aqui. É o tempo. O grande desafio do orçamento 2024 é o tempo. Nós estamos diante de um ineditismo, onde nós tivemos, ao mesmo tempo, o início de um mandato onde se fala em PPA, nós temos que apresentar o PPA até 31 de agosto desse ano. Ele é o guarda-chuva, ele é a primeira ferramenta para se fazer uma peça orçamentária, seja a LDO como LOA, né? Então, nós estamos trabalhando a lei orçamentária à luz do PPA que está sendo elaborado, e muito bem elaborado, vocês vão ficar realmente encantados com o que vocês vão ver, né? Por todas as novidades que tem, e já eu falo rapidamente sobre o PPA, num ponto que eu acho que é fundamental e vocês vão gostar. Paralelo a isso, nós temos uma LDO que não foi aprovada no primeiro semestre, não há nenhum problema, ela está lá, a LDO nós conhecemos, nós vamos discutir agora nas comissões, e acredito que votar até o final do mês, aliado a um novo arcabouço fiscal, né? Um novo regime de controle de gastos públicos que está sendo discutido, negociado com o Congresso Nacional. Então, assim, de forma bem objetiva, o maior desafio hoje do orçamento, no que se refere à questão não de mérito, mas a questão fática na forma, é lidar com o tempo. A nossa equipe está trabalhando 24/7, 24 horas e 7 dias. E, no final de semana, eles estão ali fazendo os seus turnos para poder cumprir
com o que manda a Constituição. Mas nós vamos conseguir cumprir, nós estamos trabalhando como a própria legislação exige, à luz daquilo que está em tramitação no Congresso Nacional. Por parte da Receita, por parte dos ministérios, eles já estão nos entregando as devolutivas e nós estamos aguardando. Se for aprovado o arcabouço até o dia 23, 22, até a semana que vem, nós teremos aí um espaço mais tranquilo, senão também aquela coisa de trabalhar na madrugada, sábado e domingo, entregar a LOA para ser discutida no Congresso Nacional. Mas eu gostaria de aproveitar essa pergunta para estender um pouquinho mais o questionamento, para entender que o maior desafio que nós temos, toda vez que nós estamos elaborando o orçamento, que é assim, de onde vão vir as receitas, sem aumentar o imposto, sem aumentar a alíquota, sem criar contabilidade criativa, sempre vem a questão, por que, de novo, esse mesmo problema? Por que um Brasil que arrecada tanto e arrecada mal, e gasta tanto e gasta mal? Porque, de novo, nós temos um grande problema, que é a falta de cultura do planejamento. A gente fala muito de PPA, que é um planejamento de médio prazo, que não é planejamento, na realidade, né? Nos esquecemos de uma agenda Brasil que precisa ser feita pelos próximos anos. Então, já quero aqui antecipar para vocês que o próximo passo do Ministério do Planejamento, além do ineditismo desse PPA, que vem inovador, vem moderno, vem com uma série de questões que depois podemos estar passando para vocês, com marcadores muito claros, das transversalidades, especialmente no orçamento da mulher, que é vou terminar com ele numa coisa assim que nos dói quando a gente estressa os números, né? Mas, além dessa questão, nós estamos preparando uma agenda de futuro para o Brasil, que vai começar a partir de setembro, e não tem data para terminar, porque a ideia é terminar no final de 2024. Nós não estamos pensando neste governo, mas deixar um legado para o Brasil, que é uma agenda 25-50, 25-40, enfim. Eu gosto mais do 25-40, porque eu acho que tudo que você pensa a muito longo prazo, você não envolve a sociedade. Todos queremos estar vivos para ver o que virá, né, ver essa realidade dessa agenda acontecendo. Então, olhando por esse lado do planejamento, acho que esse é o grande problema do Brasil. O Brasil elabora mal e executa mal porque não planeja. E aí passa por uma outra questão também que envolve o orçamento. Não só arrecadamos muito, arrecadamos mal, e a reforma tributária ela vem, de uma certa forma, para minimizar, né, essa arrecadação distorcida, equivocada, que gera um gasto tributário da ordem de mais de 600 bilhões de reais, mas também nós gastamos mal, e gastamos mal porque não temos coragem. Não temos coragem de rever os equívocos cometidos em relação aos gastos públicos. E essa é uma tarefa do nosso ministério que é a mais difícil. É mais difícil porque é difícil em relação aos ministérios setoriais, é difícil depois de termos saído de um déficit social tão grande, né, fruto de uma crise, de uma pandemia que foi muito mal conduzida, de negacionismos que gerou um déficit, e num período eleitoral onde teve-se que fazer uma série de contabilidades aí criativas, pedaladas, PEC do calote, uma PEC da transição que gerou um impacto fiscal muito grande para o Brasil, mas nós temos que controlar gastos públicos, sem prejudicar as políticas públicas sociais. E isso é possível. E nós estamos fazendo, especialmente diante de duas frentes. Foi criada pela primeira vez uma Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas. Ela está pronta não só para avaliar as políticas públicas que estão sendo mal executadas, mas também acompanhar previamente as políticas públicas que estão para ser anunciadas, e este é um grande problema, diante, né, da emergência que nós temos, de um Brasil no mapa da fome, que ficou 4 anos sem construir casas, no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né, na farmácia popular, que foi praticamente abandonada, mas é um desafio que nós estamos aí para superar, mas também, e é com isso que eu vou para o encerramento da minha fala inicial, estarmos em conjunto com a Fazenda, mas especialmente essa é uma responsabilidade nossa, apresentando alternativas para melhorar o gasto público e até, né, eliminar até tipos de políticas públicas que não são mais eficientes, já cumpriram o seu resultado. Então, nós temos duas esteiras. Nós temos a esteira da receita e nós temos a esteira da despesa. Na receita, que está vindo aí, através do Ministério da Fazenda, nesses anúncios do que vem para o orçamento para conseguirmos cumprir a meta zero, que tenho certeza que será uma pergunta que farão em relação à meta fiscal, o cumprimento de zerar o déficit o ano que vem, nós temos como outra ferramenta auxiliar e cumprir
esta missão de zerar o déficit à esteira da despesa, com coragem, com determinação, sabendo que a cada 10 propostas que vamos apresentar para o governo, para o presidente Lula, para a equipe política, para o Ministério da Fazenda, provavelmente 9 vão ser descartadas. Mas se a cada 10 uma persistir, nós já estamos falando, e aí já vou para o final, nós já estamos falando de cumprir esta missão que nós temos que ter pela frente. Eu não estou falando nem de spending review, não estou falando nem disso, que isso é uma outra questão que nós vamos fazer e estamos fazendo. Por exemplo, em relação ao cadastro único, ao Bolsa Família, que foi inflado de forma desorganizada, com unipessoais que não têm o direito de receber, e nós estamos falando aí de mais de 3 milhões de pessoas que foram incluídas num ano eleitoral, que estão sendo revistas com a nossa ajuda, mas capitaneado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos falando, sim, não só de spending review, como fraudes e erros, por exemplo, na Previdência Social, que também teve um crescimento, se vocês olharem o percentual de benefícios dados do BPC e aposentadoria, normalmente na ordem do quê? De 3% de crescimento ao ano. Teve um ano agora recente, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que subiu 8%. Então, diante desses cenários, nós estamos analisando e vamos enfrentar todas essas realidades. Mas, de novo, além do spending review, é controle de gastos no sentido de gerar qualidade do gasto público. Não gerar superávit, necessariamente, não ficar lá pensando em meta, que é uma prioridade também, mas fazer com que a economia que seja feita numa política pública já não mais eficiente, que já não mais gera resultado, possa ser utilizado, por exemplo, para zerar a fila da própria Previdência, ou zerar a fila de famílias que precisam receber uma casa, portanto, colocar recursos no Minha Casa Minha Vida. Eu encerro, realmente, trazendo só um número que eu pedi para a gente começar no nosso debate, já que aqui nós estamos falando da mulher no orçamento, trabalhando o último relatório da mulher no orçamento do ano base 2022, nós identificamos, eu pedi para verificar, porque é de 2 anos para cá que a gente tem esse marcador no orçamento. Houve uma evolução, e eu não sei se foi um pedido das economistas mulheres do Brasil, como aqui da XP, mas eu sei que de 2 anos ou 3 anos para cá, a bancada feminina, eu estava lá, começou a colocar esse identificador no orçamento da mulher. Aí eu pedi para verificar, sim, foi logo em janeiro desse ano, quando eu assumi, eu falei, eu quero ver, né, o que tem no orçamento público brasileiro destinado para as mulheres. Aí eles me apresentaram uma conta de 231 bi. Eu falei, isso não é verdade. Eu estou no Senado há 8 anos, já fui prefeita, reeleita, vice-governadora, secretária de governo. Eu nunca vi esse dinheiro chegar em políticas públicas específicas para as mulheres brasileiras. No empreendedorismo da mulher, na qualificação, numa ajuda específica, diferenciada para ela se preparar, estudar, enfim. Aí eu falei, eu quero esses números, né? Eu quero esse orçamento ampliado, eu quero um orçamento específico para as mulheres. Aí nós chegamos à conclusão, ainda é prévia, são números só que gerais, que sabem quanto que é o orçamento específico para a mulher brasileira? Alguém consegue chutar desses 231 bi, o que daria? 10%? Você acha que é bom? 1%? 3 bi? 0,1? Ou 0,01%? Este é o marcador específico para políticas públicas específicas mulher no ano passado. O ano retrasado, os outros anos até que foi um pouquinho maior. Ou seja, quando a gente estressa esses números, a gente verifica que não tem políticas públicas para mulheres. Aí fala, onde estão esses números? Creche. Centro de educação infantil é para a mulher ou é para a família? Para o pai e para a mãe. Né? É para a criança, obviamente, que indiretamente dá um maior alívio para as mulheres, mas também para os nossos chefes de família, para os nossos pais. Então, Casa Popular foi colocada aqui. Mas a Casa Popular não é para a mãe, é para a família brasileira. Então, tudo que é do lar, tudo que é focado para interesses da família, eles entram no orçamento público brasileiro. Isso tudo para dizer, né, que nós avançamos e a LDO desse ano já prevê para o orçamento desse ano, portanto, esse orçamento que nós vamos entregar dia 31 vai estar acompanhado do resumo demonstrativo exatamente da programação na transversalidade. Aí nós vamos colocar criança e adolescente, nós vamos colocar mulheres, vamos colocar a pauta ambiental e dos povos originários, e igualdade racial nessa questão. Então, com isso, nós vamos ter mais transparência, vocês vão poder analisar, a imprensa também, e divulgar, e nós vamos ter essa etiqueta de gastos, e a turma da SOF aqui é a colinha que eles me deram para dizer o seguinte, a turma da SOF está muito animada com isso e está preparada para fazer toda esse demonstrativo. Então, diante disso, né, eu fico muito feliz de estar aqui, pronta para, junto com vocês, né, bater um papo e buscar alternativas, as melhores alternativas para o Brasil. Muito obrigada, Júnior. Obrigada, ministra.
ministra Débora. Ministra, muito obrigada pela fala inicial. Para a gente também é uma honra continuar com essa tradição de tê-la aqui no Sob o Olhar Delas. É uma iniciativa que a gente sonhou e nasceu um pouco de um momento da gente em que, né, Júnia, a gente olhava e falava, nossa, tem tanta gente, tem tanto homem na frente, que às vezes a gente tem dificuldade de ter espaço, né, para falar. E aí, nos temas de planejamento orçamentário, de política, nos temas econômicos, você tem sempre uma fila de homens na frente, e a gente queria dar às mulheres especialistas nas suas áreas essa oportunidade de falarem sobre esse olhar do que está acontecendo no mundo. Mas, enfim, voltando para o nosso tema aqui, que é esse o objetivo do evento, vamos falar um pouco de política, que eu acho que é um assunto que, enfim, é do seu conhecimento maior de todos que estão aqui nessa sala. Arcabouço. Bom, existe uma expectativa de que isso seja aprovado antes do envio da LDO. Eu queria saber se a senhora acredita nessa expectativa. Enfim, um momento político ali na relação com o Congresso um pouco conturbado, e também saber se, caso não haja tempo hábil para essa aprovação, se é possível fazer algum tipo de adaptação na LDO para vir sem isso, e quais seriam essas adaptações? O que é importante fazer? A gente sabe que há alguns anos a LDO vem com expectativa de arrecadação, vem com alguns itens ali, algumas rubricas que ainda não foram, que ainda pendem de aprovação ou de algum tipo de regulamentação. No caso da falta do arcabouço, daria para fazer isso? Bom, sim. Bom, primeiro dizer que, assim, eu não tenho dúvida que o arcabouço vai ser aprovado antes da LDO. Se vai ser 24 horas antes ou 48 horas antes, e com isso eu vou perder todos os cabelos, ou eles vão ficar todos brancos, mais brancos do que já estão, aí eu não saberia dizer. Isso depende do Congresso Nacional. Mas, assim, eu conheço a casa, eu conheço o Congresso Nacional, e o presidente Lula foi categórico quando ele falou arcabouço fiscal é uma matéria, é um projeto de Estado, né, necessário como premissa base para os próximos 4 anos. E os líderes têm essa consciência. Você pode atrasar por um ruído ou outro político que acontece, mas vocês viram a votação, né, o quórum com que foi votado tanto na Câmara quanto no Senado. A dúvida que nós temos maior é o que vai ser modificado na Câmara, e nós estamos preparados, basicamente 3. 2, acho que nós até sabemos que vai ser ou não. A maior é a despesa condicionada ao IPCA até o final do ano. O que nós precisamos? Para deixar assim em números redondos, pode ser que eu erre por um valor de 1 bi ou 2, não que seja pouca coisa, é muito, mas em números para a gente não ter que olhar a ficha nem nada. O arcabouço do jeito que está e do jeito que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, ele nos abre um espaço fiscal de 128 bilhões de reais para políticas públicas no Brasil. Pode parecer muita coisa, mas quando eu olho que eu tenho que voltar a utilizar o percentual mínimo da saúde, que eu não usava, que nós não estamos usando desde o teto de gasto, que é 15% da receita corrente líquida, só a saúde consome números redondos, 40 bi. Pouquinho mais que isso, acho que 42 bi. Então, quando nós falamos em 128, quando você tira 40, sobra 80 e poucos bi. Quando nós levamos essa questão para o presidente Lula, nós levamos, antes de passar para os ministérios, nós dissemos o seguinte: presidente, qual é a sua prioridade número 1? Ele falou valorização de salário mínimo acima da inflação. Então, nós precificamos isso, jogamos qual é o impacto disso na Previdência, BPC, aposentadoria, e isso já absorveu outra parte do orçamento brasileiro. Então, nós fomos olhando e isso sobrou, entre aspas, sobrou algo em torno de 60 bi para o novo PAC, que, na realidade, não vem com tanta coisa inovadora. O PAC ele traz políticas públicas, obras que estavam paralisadas, e mesmo parcerias em forma de PPPs ou concessões que serão feitas, e obras na área da saúde, da educação, de infraestrutura, que já constavam no orçamento desse ano, e envelopou-se, né, unificou-se, apresentou um programa, que isso é mais racional, as pessoas entenderem
de que Brasil nós estamos falando nos próximos 4 anos em execução de ações, de programas, de obras públicas e tudo mais. Então, isso tudo foi colocado à luz, Débora, do arcabouço aprovado no Senado. Então, nosso maior desafio não é se vai passar ou não vai passar. Nós sabemos, nós conhecemos o Congresso, a responsabilidade que a Câmara e o Senado têm, eles já disseram, quer dizer, a maioria ali tem uma responsabilidade fiscal, é um Congresso hoje que tem na economia seu lado mais liberal, a maioria, acho que diria até que absoluta, dos membros do Senado, e eu acredito que da Câmara também, tem essa pegada mais liberal, ou seja, essa preocupação com o controle de gastos, com o endividamento público, né, que não deixar crescer a dívida pública em relação ao PIB, ter um maior controle em relação a tudo isso. A pergunta que nós temos é se a Câmara vai concordar com o Senado em relação a essa despesa condicionada ao aumento, à inflação apurada no final do ano. E, para deixar muito claro, ela é condicionada no seguinte sentido, é apenas para nós termos contabilmente no orçamento aquilo que já vai acontecer no início do ano. Nós teremos ainda que mandar um PLN, portanto, criar esse crédito, o Congresso vai ter que votar, mas já está lá para, quando chegar dia 31 de dezembro, os próprios parlamentares poderem, na sua legitimidade de mudar ali os valores de uma ação para outra, né, poderem fazer isso à luz do que tem de realidade, para não termos uma certa insegurança em relação a isso. Porque nós sabemos, assim, pelos dados, que a inflação do segundo semestre vai ser maior, o que abre um espaço fiscal na ordem. Alguns falam de 28, outros falam de 30, outros falam de 32, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe qual vai ser o IPCA em dezembro. Então, é essa dúvida ainda que nós temos, nós vamos estar conversando com o relator no momento oportuno para que seja aprovado. Ministra, eu queria guiar agora a conversa para a questão de governabilidade. Especificamente, eu queria perguntar sobre a mini-reforma ministerial. Qual a perspectiva para ela? Deve ser aprovada em breve. E, no caso, quais seriam os impactos para a relação do governo com o Congresso? Isso faz com que a gente tenha que voltar um pouquinho no tempo, né, e tentar entender que eu sou de uma geração, tenho idade para ser sua mãe, em que as coisas mudavam a cada década, né? A cada 10 anos nós tínhamos alguma novidade em relação à ciência, à tecnologia, a política mudava, né? Agora, assim, não é nem todo ano. Nós podemos falar assim que é todo mês as coisas acontecem e mudam. A política mudou muito no mundo e no Brasil. Eu não preciso dar o exemplo do que nós passamos e o que está acontecendo agora na Argentina. Temos que repensar não só a política, mas a própria economia no mundo. A democracia no Brasil, no mundo, que muitos falam assim, a democracia como nós conhecemos, ela se encontra ameaçada e etc. Eu não penso muito por aí. Mas eu penso o seguinte, a democracia ela depende de entregas. Se você não entrega minimamente aquilo que é o básico para a sociedade brasileira, você cria uma situação de uma anomia social, que é o fato das pessoas, da sociedade brasileira não mais acreditar nas suas próprias instituições, na classe política, nos seus economistas, na política de mercado, numa política mais liberal, elas começam a não acreditar, porque você começa a ter uma classe média empobrecida, isso aconteceu, você estuda melhor do que eu, né? Isso aconteceu muito no final do século passado, e passaram-se 20 anos, 30 anos, dependendo do país que nós estamos falando, e nós não conseguimos resolver essa questão que passa pela desigualdade social, pelo esforço da desigualdade cada vez maior, e para uma classe média que tinha antes filho na escola particular e plano de saúde que acaba tendo, pelo empobrecimento, que perder. Então, diante de tudo isso, você passa por um cenário de descrédito da classe política e pelo surgimento de líderes, muitas vezes extremistas, seja de direita, seja de esquerda. No caso, é um pêndulo a história, hoje o mundo pendendo mais para um extremismo de direita. A Argentina se mostrou isso, claro que é tudo muito prematuro, a gente sabe que é prévio, 1/3 da população não foi para as urnas, mas acendeu-se um sinal amarelo, né, para não dizer quase vermelho, nas eleições de um país vizinho como o da Argentina. Então, tudo isso precisa ser colocado para entender o momento que nós vivemos. Nós passamos por uma eleição das mais difíceis de toda a história, né? Quando você tem um candidato que vai para as urnas e ganha com uma diferença muito pequena, isso se reflete no poder legislativo.
no Congresso Nacional. É muito difícil alguém que saiu das urnas com 1 ponto alguma coisa de diferença conseguir fazer maioria. Ao mesmo tempo, fez maioria no seu campo ideológico, partidário, econômico e tudo mais. É essa a situação do Brasil. Não lembro qual foi a última vez em que o presidente ganhou com tão pouca maioria, não, né? Mas com tão pouco apoio de parlamentares no Congresso Nacional. Isso exige, num presidencialismo de coalizão, de você dividir forças, compartilhar, negociar. Isso passa, sim, por uma frente, já era uma frente ampla, democrática, tanto que eu anunciei o meu apoio logo no final da apuração, no domingo do primeiro turno, e outros partidos agora, em vendo também, eu acho que isso é uma coisa importante, né? A equipe econômica alinhada, focada, acertando naquilo que eles entendem, como é o caso do arcabouço, responsabilidade fiscal com compromisso social, ou compromisso social com responsabilidade fiscal. Muitos partidos e muitos parlamentares que não nos apoiaram no primeiro turno, no segundo turno, querem se somar conosco num projeto de país. E você tem que fazer concessões. Política é um caminho de 2 vias. Então, diante disso, a reforma ministerial, mini-reforma ministerial, ela urge, ela se faz necessária, o presidente tem consciência disso, pode começar agora e depois, no ano que vem, se ampliar, mas eu acredito que ela vai acontecer ainda no mês de agosto. Eu não sou da equipe política, eu tenho até que tomar um cuidado em falar, em dar respostas muito diretas, ainda que eu saiba sobre elas, assim, de uma certa forma, não cabe a mim, nem ao ministro Haddad, nem à ministra Esther, nem ao ministro Alckmin, enquanto ministro de Indústria e Comércio. Como vice-presidente, ele está mais do que autorizado e deve se pronunciar, mas eu acredito que esses são ajustes finos que precisam ainda ser feitos e, ao serem feitos como vão ser feitos, vão dar a tranquilidade necessária para, a partir de 1º de setembro, a gente começar já a executar, operacionalizar tudo aquilo que nós vamos entregar. O PPA, dia 31 de agosto, a LDO aprovada ainda esse mês de agosto, o arcabouço votado esse mês de agosto, e a LOA que começa a ser tramitada, né, a lei de orçamento, a PILOA, né, o projeto PILOA, começa a ser discutido de forma democrática no Congresso Nacional até 31 de dezembro. Isso faz parte tudo isso para dizer o seguinte, só isso faz parte dos novos tempos da política brasileira, e é importante entender isso para não termos sustos. E é fundamental a sua pergunta, talvez no aspecto geral, a mais importante de tudo que foi colocada, porque a gente ter a tranquilidade, vocês que mexem com o mercado, que são economistas, de entender e não ficarem nos sustos, né? Nos soluços do dia a dia, que impactam a bolsa, impactam o dólar, que geram inflação, que gera aumento do preço da comida lá no supermercado. Ministra, ainda sobre esse tema, né? Mas aí puxando pelas medidas que o ministro Haddad tem dito que vai precisar enviar ao Congresso junto com o projeto de lei orçamentária anual para que ele consiga atingir o objetivo que tem sido declarado de chegar a um déficit zero no ano que vem. Ele tem falado das medidas de renda, já mencionou o fim da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, já falou da tributação de fundos exclusivos, já tem tramitando no Congresso a medida provisória de taxação das offshores. Qual é a perspectiva de aprovação dessas medidas, já nesse contexto de uma base mais consolidada no Congresso após essa mini-reforma ministerial? E já estão definidas quais serão essas medidas? Bom, Júnia, definidas só depois de serem discutidas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Até então, passa a ser mera vontade, anseio do Executivo, que, de forma democrática, entrega ao Congresso, e é a decisão final do Congresso Nacional, como tem que ser numa democracia. Mas definidas quais serão enviadas? Isso, assim, vamos entender o porquê do anúncio antecipado de algumas medidas. E por isso foi bom toda a minha introdução, porque assim eu posso ser mais breve nas respostas. Com o novo arcabouço, que veio um pouco mais exprimido em espaço fiscal do que nós apresentamos, o Congresso fez alguns ajustes e espremeu em 128 bi, lembrando, repito, que mais de 40 é para a saúde, tem a valorização do salário mínimo que impactou. Quando a gente enxuga, eu chego no PAC, com 60 bi, 4 anos, 240 bi, mas foram 60 bi de espaço fiscal para as obras, para a compra do ônibus escolar. Isso tudo foi colocado no pacote do que nós, do orçamento, falamos que tínhamos para contribuir com o novo PAC.
Isso foi lá colocado de forma muito correta pela equipe econômica que elaborou na Casa Civil o novo PAC. Então, quando nós viemos com esse espaço, de um lado muito exprimido, mas de outro lado, com demandas do governo muito fortes, diante desse déficit social que se arrastou, nós tivemos que, em 6 meses, recuperar políticas públicas que estavam abandonadas em 4 anos. Eu citei algumas, poderia citar outras. Então, diante de tudo isso, nós estamos com o seguinte desafio. O ministro Haddad, a meu ver, de forma correta, se impôs um desafio audacioso, difícil de ser executado, mas crível e possível, que vai exigir 2 coisas. Do lado da esteira, achar receitas sem aumentar imposto ou tributar certos tipos de renda que hoje estão fora do radar e estão fora. E entra aí JCP, fundos exclusivos e outras questões. Mas, de outro lado, nos impõe também, e, a meu ver, esse é o grande trunfo da meta zero, né, e pouca gente fala sobre isso, porque não acredita, e nós vamos começar a trabalhar em relação a isso, numa operação pente fino. O que é essa operação pente fino? Onde estão as fraudes, onde estão os erros, onde é possível cortar gastos públicos que estão sendo destinados para as pessoas erradas do jeito errado. E, no outro, a qualidade dos gastos. Repito, ninguém quer diminuir a execução de políticas públicas prioritárias e necessárias para o Brasil. Mas é preciso garantir que essas políticas públicas tenham efetividade, sejam eficientes e chegam da forma correta. Gastar bem o pouco que se tem e, de outra forma, cortar onde não é preciso. O MDS, por exemplo, fala num corte de 7 bilhões em relação ao CAD único. Uma parte dessa vai ser devolvida, 2 ou 3 bi, numa fila de famílias que estão famintas e que precisam ser incorporadas no Bolsa Família. Outras não. Outros recursos engordarão o orçamento ou para outras políticas públicas ou para a gente controlar esses gastos. E relação à Previdência, da mesma forma, nós vamos ter que enfrentar e vamos enfrentar. Há um relatório recente do Tribunal de Contas dando conta que do 1 trilhão aí da receita, tem, a princípio, entre 8% e 10% de possível fraude ou erro. Não necessariamente fraude, muitas vezes erro. Peguem a média histórica do crescimento de BPC e aposentadoria dos anos em média e ver nos últimos 2 anos o que aconteceu, especialmente ano passado. Né? Então, se você pensar, por exemplo, em 1% disso, 2% desse valor que o tribunal está achando que é, ou, portanto, dos 1 tri, 100 bi que eles falam que poderia ser estudado, se você analisar 2% ou 10% disso, dos 100, nós estamos falando de 100 bi. 2% de 1 tri, nós estamos falando de 20 bi. Né? Ou seja, de 10% a 20% do valor que está sendo discutido ou apresentado pelo tribunal, nós estamos falando de 20 bilhões de reais, que é muito mais do que muitas dessas esteiras. Então, de onde vem a receita? Tem algumas que nós não podemos abrir mão, sob pena de não termos meta zero. Uma delas é o voto de qualidade do CARF. A outra foi a decisão do Supremo que nós ganhamos em relação ao ICMS, que beneficia as receitas federais. Né? Outras vão ser discutidas pelo Congresso. Mas, se não passar a JCP, se é que o ministro Haddad vai continuar com essa ideia. Nós não estamos, a gente discute, nós somos chamados para discutir, apresentar números sobre o lado da despesa, depois vem uma decisão política da junta, econômica da junta. A junta é formada pelo ministro Haddad, por mim, pela ministra Esther, enfim, é uma decisão em conjunto, claro, capitaneada pelo ministro Haddad. Se não vier, outras vêm no lugar. Se não vier no outro lugar, qual é o meu papel? O papel do Ministério do Orçamento e Planejamento? Controle de gastos, corte de gastos públicos, contingenciamento. Né? Então, são as discussões naturais desse jogo político. A gente apresenta as propostas, elas podem, vamos lembrar, só para finalizar, que elas podem ser modificadas e alteradas a qualquer momento, assim, de forma bem objetiva, que é o que a imprensa sempre pergunta, e vocês. Como que você vai fechar a conta para apresentar 31 de agosto o orçamento? Essa é a grande pergunta. Com o que está em tramitação, porque a legislação me permite isso. Então, ele pode apresentar 3, 4 ministras e medidas críveis, possíveis, que podem ser discutidas, para eu entregar ao 31 de agosto um orçamento com meta zero, de zerar o déficit, e se, de repente, uma ou outra não for aprovada pelo Congresso Nacional, até 31 de dezembro, apresentar outras no lugar, ou a gente criar uma grande força-tarefa, realmente, além disso, porque já vamos criar, para controle de gastos de uma forma mais rigorosa, sob pena, sim, de termos que fazer contingenciamento.
Ministra, obrigada pelas respostas em relação a essa questão do déficit zero, que é um desafio muito grande, muitas vezes é complicado para nós aqui do Com lado uma de banda, fora. né? Que é uma banda de 0,25, 28 bi negativo. Então, para a gente não ficar vocês não ficarem tão céticos, né? É difícil para a gente aqui É. de fora, que não está vendo a discussão por dentro, entender como essa mágica vai se dar. Mas eu queria falar de um outro aspecto que ocupa muito tempo da minha vida nos últimos anos, que é a questão dos precatórios. A senhora citou no início da sua fala a PEC do calote. A gente tem já problemas na vida real, assim, também sem entrar nos números, mas a gente tem problemas na vida real de precatórios alimentares não sendo pagos e de uma fila e da famosa bola de neve que chegará em algum momento. A gente tem visto no último mês uma mobilização do governo em relação a esse tema, que tem um impacto fiscal muito grande, tem um impacto também um pouco menor, que é para o mercado que gira em torno desses precatórios. Qual é a ideia, de fato, e quais são as premissas? Eu acho que o mais importante aqui seria a gente falar dos critérios e das premissas para frente. Lembrando que antes da PEC do calote, a gente tinha um fluxo de pagamento mais previsível e a União tratava os precatórios com monitoramento e não como se fosse um meteoro. Que, enfim, a gente sabe que meteoro não chega do nada, né? Ele não aparece num piscar de olhos. De novo, muito obrigada pela sinceridade em relação ao déficit. Essa é uma questão assim que eu acompanhei de perto, que foi uma das votações mais difíceis para eu tomar e para muitos que têm uma visão um pouco mais liberal tomar. Estou falando aí especialmente da bancada do PSDB, a gente trabalhava muito na questão econômica lá, né? Estou falando do senador Tasso, do senador Serra. A gente discutiu muito essa questão. E a gente estava ainda naquela coisa de regime híbrido, né? Que era presencial versus... Então, isso também dificultava para o bem ou para o mal, né? Até as discussões ficavam muito prejudicadas. Me lembro, por exemplo, da privatização da Eletrobras, que eu votei contra por conta de um grande jabuti que eu achava absurdo você ter que depois fazer com que todos os consumidores pagassem 6 bi na conta de energia para levar gás para uma região da Bahia ou do Nordeste que não tem gás, ali num verdadeiro, a meu ver, escândalo, que foi a questão da forma como foi, porque eu já tinha declarado que votava a favor, e depois, quando eu vi o texto, falei, eu não voto um negócio desse. Mas, enfim, a PEC do calote, eu não sei se eu tenho um pouco de responsabilidade sobre isso, que ela previa 10 anos, e eu na época, como líder, eu falava assim, nós não vamos votar isso. E a gente conseguiu, eu consegui com mais alguns colegas, pouca gente participou dessa discussão, que fosse por 5 anos. Falei, olha, coloca então 5 anos, garante um máximo possível de alguma segurança de que em 5 anos, que passam mais rápido, a gente vai resolver essa questão. E acabei antecipando um problema para mim mesma, porque eu não sabia que ia virar ministra do Planejamento e Orçamento, que ia cair no nosso colo, né? Falei, a gente também caguei a conta agora, ser responsável. O que eu posso dizer em relação a isso é o seguinte: é a esteira da despesa. Então, isso tem a ver com o nosso ministério, embora capitaneado pelo ministro Haddad. A nossa visão, eu não sei o que está sendo gestado lá, esse é um tema que a gente não conseguiu sentar para discutir ainda. As equipes sempre sentam para discutir, mas nós estamos preparando alguma coisa diferente dessa questão de colocar em despesas financeiras. Na nossa ministério não é isso, mas a gente ainda não sentou para discutir, para conversar, ver qual é a ideia da Fazenda em relação a isso. Eu não posso adiantar o que a minha equipe está organizando, né? Isso tem que ser em forma de uma PEC, então tem que ser muito bem elaborada, tem que ser muito bem discutida. O que não dá é para deixar para 2027. Hoje, o estoque está em algo em torno de 100 a 103 bilhões de reais. Já, vamos fechar esse ano de 2023. Eu até fui olhar rapidinho aqui, mas não achei, porque eu tenho... Outro dia eu fiz uma pergunta, quanto é que seria em 2027, mas não deu tempo. Você falou aqui, eu fiquei procurando, mas não achei qual é o estoque em 27. Se alguém souber aí, a sobra para eu não esquecer mais. Mas eu sei que esse ano é 103, ou seja, vai chegar mais do que dobrado esse valor em 2027. Então, a gente vai ter que discutir, se não esse ano, porque é o ano de LDO, de LOA, tudo acabou-se e tal,
né, e da reforma tributária que vai ser aprovada, eu não tenho dúvida, no Senado, ainda que com alterações até o final de outubro, nós vamos ter que enfrentar já o ano que vem para que a gente possa achar alternativas. Tem alternativas, alternativas saudáveis, alternativas possíveis, alternativas mais flexíveis, né, que garanta a segurança jurídica, que não gere instabilidade, que não gere qualquer tipo de questionamento em relação ao endividamento brasileiro e nem essa questão de jogar fora aí necessariamente do arcabouço. Então, vamos aguardar um pouquinho. É bom que se tenha mais de uma ideia, né? Eu gosto quando a gente tem discussões dentro da equipe econômica e que geram aprimoramento de um texto, um terceiro texto, ainda melhor do que o primeiro ou que o segundo. Mas eu não posso falar nada sobre isso. Só uma perguntinha adicional aqui, ministra. Seria uma solução, em primeiro momento, para o estoque só ou para deixar de ter calote para sempre? Ah, não, assim, na minha visão, ainda repito, a gente não sabe, né? A visão é a seguinte: a partir do momento que a gente mandar uma PEC para o Congresso, essa PEC ela tem que praticamente cancelar a PEC anterior, ou seja, ela tem que mexer nos artigos que garantem aquela PEC voltar à situação normal de não criarmos uma situação futura de calote. Se qualquer coisa que eu diga mais, isso, eu não posso, eu tenho que ficar um pouco... porque, repito, o texto está sendo desenhado, ontem ainda a gente discutiu se incluiria outras coisas ou não nessa PEC, né? Então, não posso adiantar nada, porque pode criar aí algum ruído aí. Não, foi ótimo, ministra, já garantimos ali a manchete do pessoal. Ministra, então, ainda trazendo o tema dos precatórios, mas sob um outro ângulo, a discussão que a gente tem ouvido, a discussão que está no momento técnico ainda, é de que esse estoque seja resolvido sem impactar a meta de primário, né? E, na semana passada, a gente teve um outro fato, que foi o envio de uma mensagem modificativa, tirando também 5 bilhões para o PAC, que seria aportado por empresas estatais, da meta de primário. Isso gerou um temor no mercado, um temor de que se estivesse abrindo caminho para uma espécie de contabilidade criativa. Então, eu queria a sua visão, primeiro, sobre essa determinação do ministro da Fazenda de alcançar o déficit zero no ano que vem. Por que isso nesse momento, enquanto o mercado estima que ano que vem a gente ainda vai ter um déficit de -1, 0,8? E se, de fato, é para ficar preocupado com essas medidas, se isso é para acender um sinal de alerta mesmo. Não, isso foi uma questão que foi levada pela ministra da Gestão, que é quem tem ali a carteira, vamos dizer assim, o controle das estatais, e foi muito atípico, foi muito pontual e ficou muito claro. Isso me dá absoluta tranquilidade, porque está muito claro que tem limite. Nós colocamos, na realidade, um teto e não significa nem que esse dinheiro vai precisar ser utilizado. Nós estamos num ano excepcional para tudo. Repito, saímos de um déficit social, com 4 anos de uma série de políticas públicas que não foram executadas, aliado ao lançamento de um PAC que precisa fazer com que o Brasil venha, pelo menos, a gastar, vou falar até valor baixo, 20% em investimentos públicos no Brasil. A gente fica na ordem de 18, 18,1, 18,2. Nós precisamos alinhar o investimento privado em parcerias e com investimentos públicos, para o Brasil crescer de forma sustentável, duradoura, gerar emprego, renda, né? E a gente sabe que o crescimento sustentável duradouro não é nem por aí, passa pela aprovação da reforma tributária. Sem reforma tributária, nós não teremos jamais crescimento sustentável duradouro no Brasil, como não tivemos nas últimas 4 décadas. Se fizermos uma régua, nós não temos crescimento de 1% ao ano nos últimos 4 anos, lembrando desses voos de galinha, como vocês gostam de dizer, e eu vou aprendendo essas terminologias aí, todas com vocês que são economistas. Então, diante de todo esse cenário, o que nós vimos? Nós temos algumas obras para serem entregues por estatais não dependentes. Então, isso não atinge o nosso primário, isso não tem a ver com a nossa meta, tem a ver com a meta das estatais não dependentes que têm receitas próprias. Então, sobre essa ótica, nós entendemos a solicitação da ministra Esther. Por quê? Porque ela já conhece algumas das obras, já conhecia que iriam ser incorporadas ao PAC, que nós nem sabemos serão executadas. Eu estou dizendo da Infraero, dos receptivos, por exemplo, de melhoria nas pistas dos aeroportos no Brasil,
Nós estamos falando de docas, então nós estamos falando de coisas muito pontuais. A Petrobras já está fora mesmo, ela não é computada para efeito dessa meta de estatais, mas, repito, são estatais não dependentes que não impactam o nosso primário, do nosso geral. Nós colocamos uma trava de 5 bi, é apenas porque, lembrando, o PAC vai durar 4 anos, então é 5 bi para os 4 anos, não é 5 bi para 2024. Mas vai aumentar o déficit das estatais não dependentes, que já é de 7 bi, vai para 12. Não é isso, por isso que nós não aumentamos, porque a gente tinha 2 caminhos. Então, por que já não coloca o déficit das estatais em 12 bi? Porque nós não sabemos, primeiro, se eles vão ser executados, e segundo, em quanto tempo vai ser executado. Se vai ser 1 bi o ano que vem, 2 bi no outro, e terminar em 5, se vai terminar em 4, se vai terminar em 3. Tá? Mas foi para atender algumas coisas específicas. Uma delas, que eu acho que vai ser de muito agrado, de muita importância para um grande estado da Federação Brasileira, que é uma demanda já antiga e que, repito, é pontual, como foi pontual, por exemplo, sei lá, a ponte Rio-Niterói, e foi estratégica, como foi pontual, sei lá, os túneis que abriram uma outra rodovia para a Baixada Santista, que vocês falam, né? Quem mora em São Paulo, ali para termos não só imigrantes que veio depois. Enfim, não ter só Anchieta e imigrante. Enfim, então, assim, só para dizer que foi uma coisa muito pontual, muito discutida. Colocamos na meta para aumentar o déficit do estatal, mas como não aumentar, não necessariamente nós vamos executar, vai criar ainda expectativa de que no outro ano aí é que vai aumentar mais. Falou, não, esses 5 bi podem ser diluídos ao longo de 2, 3, 4 ou mesmo 5 anos. Tá? Ministra, a gente está quase aqui encaminhando para o final. Eu queria levantar aqui outro tema que tem ocupado bastante a preocupação do mercado, que é a relação do governo com o Banco Central. Especialmente agora, né, que a gente iniciou um ciclo de cortes na última reunião do Copom. Eu queria entender qual a sua perspectiva para essa relação e também quais os fatores que podem afetar as próximas decisões do Copom. Bom, vou de trás para frente, né? Continuar não errando, continuar acertando na economia, dando sinais claros, transparentes, como o ministro Haddad faz questão de conversar com a imprensa todos os dias e deixar claro, eu mesmo, quando posso, né, meu papel é outro, né, eu tenho que ficar lá contando, fazendo conta, mas participando de eventos como o da XP, com toda a transparência. Ter um orçamento também, só o que passe por isso, né, com indicadores e medidores e metas e transparência. Foi boa a sua pergunta, que me permite dizer que o PPA vai vir também com metas em forma de banda. Cada ministério vai ter sua cota de responsabilidade de como vai entregar o Brasil daqui 3 anos. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, que eu sei que interessa a todos vocês, interessa para o mundo. A ministra Marina vai ter que entregar qual é a meta dela na questão ambiental, por exemplo, de emissão de gases estufas na atmosfera, assim, global. Então, ela vai ver lá quanto que é a entrega hoje, quanto que ela vai reduzir em 2024, em 2025, em 2026 e deixar para 2027. Desmatamento ilegal. Hoje, nós tivemos aí informação recente que foi reduzida em 40%, 42%. Ela vai colocar que ela vai chegar a 60%, estou chutando, tá? A 60% ano que vem, a 70% no outro ano, em 2027, até chegar... Ela não vai estender até 2030, o PPA até 2027, ela vai chegar, sei lá, 85% de redução de desmatamento ilegal na Amazônia, nos biomas brasileiros. Todos os ministérios vão ter os indicadores e metas onde vocês, com transparência, a imprensa, a sociedade, vão poder nos cobrar. E aí volta em relação à meta. Colocaríamos meta com menos 0,25 ou 0? Se for 0, o nosso compromisso é maior, a responsabilidade é maior com o cumprimento dessa meta. Então, daí foi uma decisão política, a meu ver, acertada, do ministro Haddad, de falar, nós vamos, porque tem uma série de receitas, ou permanentes ou temporárias, que nós podemos contar. Nós estamos falando, poderia dar vários exemplos, mas eu não posso dar muitos, não, vou dar um. Tá? Eu vou só dar um, senão, assim, não, vou dar um. Você vê, as concessões, ano que vem, a gente tem uma expectativa, porque o Tribunal de Contas está flexibilizando as regras, está vendo que é outro momento, não dá para ser rigoroso. Provavelmente, nós vamos destravar...
Vou chutar alta, que 70% das concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, que estavam travadas por conta de regulação, né? A legislação agora não permite, você tem que relicitar. Ao relicitar, você leva 4, 3 anos para iniciar uma obra. Então, nós vamos relicitar, vamos permitir, excepcionalmente, para essas obras inacabadas, que estão há 6 anos paradas, com regramento muito claro, com processo de muita fiscalização, vamos permitir que essas empresas, com novas exigências, possam retomar essas obras. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de novas outorgas. Quanto vai de entrar de outorga, de concessões para o Brasil? 30 bi? 20 bi? 40 bi ou 10 bi? Então, assim, são números grandes, porque não é assim, são novas licitações, vão vir as novas, mas é retomada de muita coisa, isso está sendo discutido, negociado, conversado com o Tribunal de Contas, aliás, não é de agora, já vem de algum tempo, de pelo menos 2 anos, e agora está maduro para falar, não, o PAC foi lançado, a gente precisa gerar emprego e renda, construção civil, sem violar a lei, com transparência, com controle, né? É uma área que particularmente é a minha área, que é direito público, direito administrativo, licitação e contratos. É possível, a nova lei de licitação e contratos foi aprovada, abrir exceções. Então, tudo isso para dizer que é crível, é possível, eu já falei tanto que eu já não lembro da pergunta inicial, da Sol, mas, enfim, tudo isso para dizer que eu estou muito segura de que a forma que a gente tem em relação ao Banco Central de garantir que os juros caiam pelo menos 0,5% em cada reunião do Compom é continuar no caminho certo eu não digo da austeridade fiscal, mas da responsabilidade fiscal, sem tirar o olho do gato, né? O gato é o compromisso social. E, de novo, para encerrar, e é essa mensagem que eu gostaria de deixar como alguém que também não pensa, tem uma divergência na visão econômica da equipe que está, então tem a liberdade de dizer isso, sem querer dar nenhum passo a mais do que aquilo que eu penso, né? Enquanto visão um pouco mais liberal da economia. É, de novo, por isso que eu fiz questão de falar. A democracia, a garantia de uma democracia forte depende de entregas. Se a gente não conseguir entender isso e ter esse equilíbrio no balanço, eu sei que é o fiscal que garante não ter processo inflacionário, ter comida barata na mesa e ter crescimento. A gente sabe disso, mas a gente tem que olhar numa visão mais holística, numa visão mais geral de mundo, né? Nesse mundo aí que está caminhando para extremismos, é preciso entender e ter uma zona cinzenta um pouco mais ampliada, sob pena da gente chegar em 2026 e daí por diante a ter riscos democráticos novamente. A gente precisa ter entregas sociais, repito, com responsabilidade social, e nessa visão de esticar esse elástico até o momento em que ele não se rompa, até o momento que a gente não vá flertar com qualquer irresponsabilidade das contas públicas, é preciso entender que o momento é outro e a gente precisa saber dançar essa música. Não é tarefa fácil. Talvez seja por isso que me colocaram eu não, né? Não sei, a minha equipe no Ministério do Planejamento e Orçamento, para ser aquele grilo falante chatinho que fica no ouvido, né? Isso pode ou não pode dar certo, isso deve ou não deve fazer. A nossa equipe trabalha com muita harmonia, mas muita harmonia com a equipe econômica do ministro Haddad. E me surpreende positivamente 2 qualidades, seja do ministro Haddad, seja do presidente Lula, a capacidade de ouvir. É impressionante, e aí faço uma deferência ao presidente Lula, a capacidade que ele tem de ouvir. Um homem com a experiência dele, já tendo 3 vezes em mandato, né? Poderia ser um homem impaciente no ouvir. Nós somos de uma geração, vocês mais do que eu, de uma geração impaciente, que se não olhar o WhatsApp na velocidade 2, se passar de 30 a 40 segundos, vocês deixam para depois e vão ver de noite. Eu ainda vejo, porque eu sou de uma geração um pouquinho mais, onde a gente tem esse cuidado. Mas a gente não vai ao cinema mais para ver um filme de 3 horas, e eu vi o Oppenheimer, maravilhoso, maravilhoso, e não achei que passou tão rápido o tempo. A gente fica... ter um presidente que tem a capacidade de ouvir, isso faz a diferença na tomada de decisões mais acertadas, né? Então, assim, muito tranquila para entender assim que o estresse, vamos dizer, que possa ter acontecido com o Banco Central, que foi a sua pergunta, ele é coisa do passado. Hoje nós estamos na mesma página de que o Brasil pode chegar com juros menores que 12, 11,75, né, até o final do ano. Né, vamos nessa torcida aí, quem sabe com 11,5, mas, enfim, que a gente possa surpreender positivamente para ter um cenário com linhas de crédito mais favorecidas para o ano que vem, porque com a reforma tributária também eu ouso dizer que o efeito da reforma tributária não é 2026, ele é absolutamente imediato,
porque uma empresa, uma grande empresa, uma empresa de porte médio, para começar a ter frutos, né, começar a ter o retorno dos seus investimentos, ela precisa, primeiro, ela precisa erguer, ela precisa construir. Uma fábrica não se constrói em menos de 2 anos, e para isso ela vai precisar, já agora, janeiro do ano que vem, de crédito mais barato, para se financiar e poder abrir aí sua filial, gerar emprego, gerar renda para a população brasileira. Ministra, a gente tem 2 perguntas finais, tá? Eu vou fazer aqui a penúltima. Eu queria saber a respeito de uma parte que lhe concerne muito diretamente, que é sobre o controle dos gastos, né? Os cortes que provavelmente precisarão ser feitos no ano que vem, se a gente não conseguir todas as medidas de receita que são esperadas. Então, sobre 2 aspectos. Um é a questão dos pisos de saúde e educação. Como é que o governo pretende endereçar e se pretende tratar disso logo agora nesse segundo semestre? E a outra questão é reforma administrativa. A gente já viu o presidente da Câmara defender isso. Sabemos que no Ministério da Fazenda há defensores da tese de que o governo proponha alguma reforma para melhorar a eficiência do Estado. Queria saber se a senhora acha possível, nesse governo, a gente ver alguma proposta de reforma administrativa saindo. Bom, a sua pergunta, que é dividida em duas, me faz lembrar de algo que eu deixei de falar aqui, que é muito importante, que é a questão do censo, né? O censo veio com raio-x do Brasil real, quem somos. E o Brasil real não tem uma figura muito colorida, né? Pelo menos colorido que nos agrade, né? Ela é mais cinzenta, a imagem é mais cinzenta. Ela mostra um Brasil que está envelhecendo mais rapidamente e envelhecendo mal. A janela de oportunidade começa a se fechar, a gente ainda tem frestas, ainda tem como passar por ela, né? Até porque hoje a educação, a gente não fala que precisa mais de 20 anos para mudar uma geração, bastam 8 anos, então nós temos sim essa janela, mas o Brasil está envelhecendo mal, a taxa de natalidade hoje já se assemelha a países desenvolvidos, os números ainda vão ser apresentados até o final do ano, que é muita análise para destrinchar 203 milhões de respostas, mas a taxa de natalidade está caindo pela metade. Foi de 1% ao ano na década passada, está 0,5% ao ano nessa década. Vamos analisar a janela da pandemia, qual foi o impacto disso. Tudo vai ser estudado pelo IPEA, por vocês, mas essa é a realidade que nós temos. Então, nós temos que atacar muito fortemente a questão da produtividade. O ganho de produtividade passa por uma educação de qualidade e por qualificação do trabalhador. Então, aí vem a questão, como discutir piso da educação num momento como este. Particularmente, eu tenho minhas restrições. Sei que há discussões em relação a isso. Até porque, agora vocês vão ver na LOA de 31 de agosto, que o problema do maior espaço fiscal não foi consumido pela educação, porque a gente tem o Fundeb, que é fora do teto, é ele que está crescendo, e a gente já estava praticamente gastando, com uma pequena diferença, embora não tinha obrigação, o limite da receita corrente líquida é 18% para a educação. Então, acho que essa discussão poderia ser feita em relação ao piso da educação lá na frente. O problema que nós temos que ter coragem de enfrentar, e eu tenho toda a tranquilidade para dizer isso como professora que fui por 12 anos nas universidades, é a qualidade desse gasto. Porque se gasta tanto na educação e a qualidade do ensino não melhora. Em absoluto, pontual não conta. Né? Porque nós nunca tivemos, e hoje vamos ter pela primeira vez na história, nós nunca tivemos uma coordenação do governo federal em relação à educação básica no Brasil. E este é um tema muito interessante para a XP fazer, já que a gente precisa de produtividade, ter, talvez, uma análise mais aprofundada, onde a gente possa, inclusive, dar suporte para a classe política, a própria imprensa, e rever a qualidade desses gastos públicos. Educação pública de qualidade não passa apenas por valorização dos professores. É fundamental, quando se refere a salário, é fundamental abraçar esses professores, proteger esses professores, qualificar esses professores e depois cobrar lá na ponta. Passa até muito mais do que uma obra muito bonita. Passa por conectividade, temos aí o PAC vem com uma política muito forte, com muito investimento em conectividade no Brasil, e passa pela qualificação dos nossos professores, dos nossos trabalhadores, especialmente das mulheres, né? Essa coisa do empreendedorismo, mas da qualificação também para o mercado de trabalho. Então, acho que é uma discussão que talvez lá na frente a gente possa até ter, quando a gente tiver feito essa entrega melhor da qualidade desse gasto com a educação. Já com a saúde, a gente tem que, sim, discutir. Eu mesmo disse que nós tivemos que colocar mais de 40 bi nesse ano, mas nós não podemos deixar de analisar, é uma discussão complexa, que o censo mostrou, repito, que o Brasil está envelhecendo rápido.
Então, nós precisamos primeiro passar por um pente fino na qualidade dos recursos que estão sendo investidos na saúde, para depois poder falar numa possível discussão em relação ao piso. Seja piso ou não piso, nós não podemos fugir já para agora e para ontem, e isso faz parte da nossa, por isso tem a ver também com a sua já segunda pergunta, em relação à esteira dos gastos públicos. Se nada disso que nós estivermos falando, quer dizer, muita coisa vai vir, mas se não vier tudo dessa entrega, seja em relação à receita, seja em relação à aprovação de projetos, seja em relação a tudo que nós estamos colocando, a esteira do controle do gasto vai ter que rodar mais rápida. Então, ao invés de rodar na velocidade de 80 km por hora, ela vai ter que extrapolar um pouquinho o limite de velocidade, ela vai ter que ir para 120 km por hora. Ou seja, nós vamos estar falando ou de contingenciamento, ou nós vamos estar falando de um controle de gastos mais acelerado. Fazendo, só para encerrar, aqui, para deixar muito claro, que são dois caminhos. Um da avaliação periódica de políticas públicas para aperfeiçoar essas políticas, gastar melhor o que se tem. Isso é uma coisa, qualidade de gastos. E neste momento, me agrada muito isso, porque é assim que eu também sei que vocês precificam. Uma coisa, quando você fala, está indo muito dinheiro para a saúde e para a educação, nós não estamos vendo o resultado. Quando o resultado vem, a gente sabe que isso passa a ser, aí sim, investimento, né, nessa discussão, que a meu ver é etérea, mas, enfim, em relação à questão, isso é uma coisa. A segunda esteira, que é a esteira que nós temos que enfrentar, repito, e nós vamos enfrentar, aí sim, que é a redução de gastos, é em relação às fraudes e aos erros, e isso já foi uma conversa que já foi discutida, inclusive, com a equipe política, ou seja, com o próprio presidente da República, né? Ele sabe das nossas intenções, porque erro é erro, fraude é fraude, o que é errado. Tanto a gente precisando de políticas públicas, a gente colocando recurso público onde não precisa, da forma equivocada, e beneficiando quem não tem direito a isso. Eu não vou citar muitos exemplos, mas eu repito aqui a questão do CAD único, do Bolsa Família, que hoje são 160 e poucos bi, já foi 0,5% do PIB, hoje eu nem sei quanto que está, 2,5% do PIB, eu não sei qual é o percentual hoje, desculpa de cabeça, né? E a própria questão da Previdência, que teve um crescimento que chamou a atenção até do Tribunal de Contas. Ministra, prometo que essa é a última. Mas, enfim, a senhora me provocou mais cedo aí numa resposta, dizendo que sem a tributária não é preciso ter um crescimento efetivo. Não é possível, Não é possível, a gente ficaria nesse voo de galinha por mais décadas. De novo, apelando para o seu profundo conhecimento político e da casa de onde a senhora veio para o Executivo, quais são as mudanças esperadas nesse texto da tributária que está em debate no Senado? E existe uma ansiedade que é compreensível do setor produtivo da falta de um guia maior em relação à alíquota, por exemplo, em relação ao verdadeiro impacto dessa mudança. Assim, é uma mudança bastante radical, que já foi feita há décadas por outros países, mas que, no Brasil, pode ter um impacto diferente na economia. Então, seriam esses 3 pontos. O que se espera de mudança no Senado, quando a gente vai ter um pouco mais de clareza sobre alíquota e sobre impacto verdadeiro, e esse impacto também na economia. Obrigada. Obrigada, Débora. Esse é um dos assuntos que eu mais acompanho desde a época que eu dava aula, portanto, eu acompanho a tributária há 30 anos. Eu me lembro rapidamente, quando eu fazia faculdade no Rio, era na época da Constituinte, e logo em seguida já falou do tal do IVA único, eu não sabia nem o que era aquilo. Depois eu até esqueci por muitos anos, falei, o que é esse monstrengo que estão falando? Eu não fazia a menor ideia. Uma jovem de 20 anos, 19 anos, não fazia ideia do que era. Depois, durante muito tempo, eu acompanhei como prefeita, enfim, como vice-governadora, secretária de governo, e no Senado, durante 8 anos, eu fiz parte da CCJ, e a gente sempre trouxe essa questão. Eu nunca vi a reforma tributária tão madura, tão amadurecida, e eu não tenho dúvida que a mudança que vai ser feita no Senado Federal vai ser para melhor, vai ser aperfeiçoamento do que foi discutido dentro da Câmara, que já fez, diga-se de passagem, um belíssimo trabalho. A Câmara, dentro das complexidades, a Câmara nos surpreendeu positivamente. Eu gostaria de mencionar só o porquê do sucesso da reforma tributária. A reforma tributária ela é uma obra coletiva.
É preciso reconhecer que a reforma tributária é uma obra coletiva. Ela começou com um projeto lá atrás, de iniciativa do presidente do meu partido, Baleia Rossi, que é um deputado federal do MDB, com o API, que era o projeto do API. Depois, eles tiveram a capacidade de amadurecer e entender que IVA único no Brasil jamais aconteceria, Senado jamais aprovaria o IVA única, porque ela é a casa da federação e os estados brasileiros são muito diversos entre o que consome, o que produz. Eu falo especificamente porque eu sou do Centro-Oeste, então sei, esse era o grande problema. O maior problema na Câmara pode até ser que tenha sido discutir com os setores, né, os prestadores de serviços versus o agronegócio versus a indústria. A meu ver, essa demanda agora vai ser empurrada novamente para o Senado, porque o principal obstáculo no Senado ele foi superado grandemente pela Câmara. A grande discussão do Senado, ficamos 8 anos, passa, não passa, passa, não passa, era o problema federativo. Nunca tinha unanimidade do CONFAS, os estados consumidores no Senado são maioria, porque se você somar os estados Norte e Nordeste, são 3 senadores por estado, você faz uma conta, não tinha aprovação para uma PEC, a maioria desses problemas foram superados, seja com o conselho que vai ter mudança ali, seja de que forma, seja pela suavidade da transição, que vai ser um tempo mais longo a transição, embora o efeito seja imediato, começa com o tributo federal em 26, a unificação, mas a partir de 2027, o IBS, que é o estadual com o municipal, tanto, não sei se são 6 ou 7 anos, nem lembro mais, de tolerância, fazendo um fundo onde nenhum estado ganha, nenhum prefeito ganha, nenhum município perde, nenhum estado perde nesse fundo durante um tempo, e só lá na frente começa a ter aí o desmame, e ele vai ser superado pelo crescimento do PIB. Então, isso foi muito bem organizado. O que eu posso te tranquilizar em relação à alíquota, conhecendo o Senado como eu conheço, e o próprio governo, não há possibilidade de uma reforma tributária em que haja aumento geral da alíquota no Brasil. Isso não passa no Senado, isso não passa na Câmara, isso não é vontade do governo do presidente Lula, nem nossa, nem minha, nem do ministro Haddad. A neutralidade, mas aí algum outro setor pode ser prejudicado em relação a isso. Você pode ter uma alíquota diferenciada para nivelar a diferença que durante décadas acontecia em relação a setores serem muito menos tributados em relação a outros, como é o caso da indústria, que tributava muito e, portanto, perdia a competitividade. Mas, no que se refere à neutralidade, eu não tenho dúvida. Então, se vocês estiverem me falando, eu não sei, daí para cá, que a carga tributária, eu sei que tem por fora, por dentro, vocês fazem a conta, né? É de 34%, no geral, vocês podem ter certeza que a alíquota vai ser bem menor do que essa geral. E aí passa, obviamente, por um embate das exceções. E o Senado está pronto para discutir essas exceções. Se aumentar uma exceção aqui, vai ter que tirar a exceção que foi dada, às vezes, injustamente na Câmara, eu não sei como é que vai fechar, mas eu estive no Senado, conversei com alguns, conversei com o relator, a grande preocupação deles é neutralidade tributária. Nós estamos aqui para nem diminuir a carga tributária no geral, mas não estamos aqui para aumentar essa carga tributária. É uma carga tributária menos complexa, mais transparente, que tem o ganho aí por outras formas, né? É uma carga tributária que hoje falam assim, é entre 25, 26, 26,5 e 27, mas isso sem contar o que vocês chamam de ato de conformidade, ou seja, sem contar com a capacidade que nós teremos de ser mais transparentes e controlar sonegação, ilação, essas discussões de jurisprudências nos tribunais, que isso tudo gera impacto não só em segurança, mas que gera também esvaziamento dos cofres públicos. Então, quando a gente computa isso, nós podemos estar falando de uma alíquota de 25%. Não é para sair digitando isso, eu estou dizendo assim, nós estamos falando que nós estamos, de forma conservadora, trabalhando com o máximo, sem contar com tudo que a reforma tributária vai trazer para os cofres públicos sem aumento da carga, que pode ser computado para diminuir ainda mais essa alíquota. Então, esse conforto o governo, vocês podem dar para a sociedade brasileira, que não é só pelo governo, então, para não falar que eu estou defendendo o governo que eu estou, mas o Senado Federal e o Congresso Nacional não aceitariam aprovar uma reforma tributária com aumento geral da alíquota. Bom, muito obrigada, ministra. Queria agradecer muito a sua presença. A gente abriu o nosso evento da melhor forma possível, nos dando muita sorte. Já convido para o próximo ano. A senhora é personagem mais que necessário num evento como esse. Nossa madrinha, né? Nossa madrinha do evento. Falamos aqui de projeto de lei orçamentária anual, de medidas de receita, de precatórios, de reforma tributária. Eu acho que são discussões muito relevantes, o Brasil inteiro acompanhando.
E muito obrigada, então, e a gente convida a todos para ficar para o próximo painel, um painel ISD com a Viviane Varga, do Tesouro Nacional, mediado pela Sol Ascuni, para tratar também esse tema tão atual e que o governo vai começar a investir muito nesse segundo semestre, né, ministra? Imagina, eu tenho a agradecer e muito feliz em encontros como este, assim, vocês sabem da minha luta, né, na defesa do empoderamento da mulher. É um termo que as pessoas não gostam de ouvir, mas a gente depois tem até que pensar no outro termo, mas é isso, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, ao lado dos homens, dos nossos companheiros. Nós temos visões diferentes de mundo, nós somos feitos, né, de forma diferente para se somar, não para se dividir. Acho que os homens precisam de nós precisamos deles em todas as atividades, em todas as profissões, na política, com mandato eletivo ou fora, porque vocês exercem uma vida pública e, portanto, fazem política no dia a dia, né? Então, é importante coragem. O que eu só posso dizer é o seguinte: amor eu sei que não falta no coração das mulheres, mas assim, que vocês tirem a coragem que está no interior de vocês, sem medo, para enfrentar desafios. Eu estou escrevendo um livrinho só mais para as meninas, para as jovens que me acompanham, onde eu trato muito isso. Eu acho que a coisa mais acertada que eu fiz na minha campanha foi ter escolhido o lema que não veio de mim, né? Que é a cara da mulher brasileira, né? O nosso lema, nossa campanha era com amor e com coragem. É amor que não falta e coragem que só falta ser despertada, né? Trazer do interior para fora das mulheres brasileiras, porque só tem coragem quem ama, e o que não falta é amor das mulheres pelo povo brasileiro, pelas pessoas, né? E a indignação que todas nós temos por um Brasil tão rico, com um povo tão pobre. Então, assim, persistam, não desistam. Eu sei que a vida de vocês é tão difícil quanto a vida das mulheres que fazem políticas, porque não basta bater na porta, vocês têm que empurrar a porta e que façam do seu jeito, né? Do jeito feminino, com gentileza, com generosidade, e não tenham medo. Às vezes que eu mais ganhei na minha vida pública foi quando eu perdi, né? A Júnia falou assim: quando você foi candidata a presidente da presidência do Senado, eu perdi. Mas ali eu queria defender uma tese, e fez com que o presidente Rodrigo Pacheco criasse a liderança da bancada feminina, que era a terceira maior bancada e não existia líder. Isso fez com que ele, para ter alguns votos, inclusive, de mulheres, e legítimo na democracia, isso fez com que ele ganhasse. Ele honrou o compromisso, porque ele é uma pessoa muito séria, né? A gente teve os embates saudáveis, particularmente sou amiga do Rodrigo Pacheco, e mostrando também que democracia, isso, civilidade. E foi criada a liderança da bancada feminina, as mulheres se reuniram e falaram: não, Simone, a liderança foi criada porque você foi candidata, então você tem que ser líder. E eu virei líder no momento mais difícil, porque houve a CPI da Covid, onde na CPI todos os homens líderes indicaram homens, nem para suplentes tinham mulheres. Eu tive que ir sem... Nós não tínhamos cadeira. Fui para dentro, falei: nós exigimos espaço de fala numa CPI que trata de vida. Ninguém entende mais de vida do que uma mãe, do que uma mulher. Nós queremos participar. Nós tivemos uma participação, vamos dizer assim, relativa, porque nós não tivemos poder de mexer no relatório, de votar, mas nós, a cada 5, nós tínhamos que esperar 5 homens para uma mulher falar. E as mulheres no CPI brilharam. Apesar de ter 20% do tempo dos homens, nós brilhamos. Foi através das intervenções femininas que uma série de denúncias foram feitas. Saiu lá a denúncia do líder do governo do antigo presidente, saiu nota fiscal fria, invoice com 45 milhões antecipado para paraíso fiscal, e dali surgiram todas aquelas denúncias. Então, assim, quem disse que a gente perde quando a gente luta, né? A gente deixa a semente, a gente deixa a luta pelo caminho, a gente consegue outras coisas. E eu finalizo dizendo assim, que eu atirei no que vi, acertei no que não vi na minha campanha, porque eu queria abrir um espaço para o campo democrático. Ninguém tinha dúvida da polarização e quem estaria no segundo turno. Eu mesmo não fui em nenhum momento enganada, né? Tinha convicção de que a chance era essa do orçamento brasileiro, 0,01%, mas fui para abrir um caminho para o campo democrático, mostrar que o equilíbrio na democracia, partidos de centro são fundamentais, como o fiel da balança numa eleição, e mostrou que foi fiel da balança numa eleição presidencial, e acertei no que não vi, né? As mulheres se sentindo representadas, se sentindo empoderadas, as nossas jovens, e eu recebo, não digo centenas por semana, mas eu recebo dezenas de cartas por semana. Está aqui as Denises daqui, está aqui a Juliana, para não deixar me dizer o seguinte: olha, a partir da sua intervenção, larguei o curso e fui fazer medicina, passei em medicina, agora estou fazendo aquilo que eu quero, porque eu não tinha coragem de enfrentar, porque achava que não era capaz. Acabei denunciando a violência dentro de casa, com um pai, um tio ou um padrasto.
é constante, 70% inclusive são isso. Passei a ter coragem de denunciar a violência constante que acontecia dentro de casa, porque eu não preciso me submeter a esse tipo de situação. Então, são situações como esta que, não tenham dúvida, a fala de vocês, o posicionamento de vocês impacta, de alguma forma, a vida das mulheres brasileiras. A última, e eu falo em 30 segundos para encerrar, mesmo que eu também tenho uma agenda, aconteceu no PPA em Curitiba. Denise me proibiu agora de falar o nome, eu não vou falar o nome da jovem. Uma jovem me abordou no final do PPA, já tinha terminado, ela falou, queria muito te dar um abraço. Né? E eu vi que ela estava tremendo, ela estava muito emocionada, ela me abraçou, ela disse o seguinte, olha, eu tenho uma depressão muito profunda. E o dia que eu fui, eu não consigo, eu já falei isso umas 3 ou 4 vezes, eu não consigo falar sem me emocionar. O dia que eu fui, né, fechei no quarto e eu ia tirar a minha vida, eu recebi um vídeo, não sei como é que foi a história, assim, eu não sei como que, eu fiquei tão emocionada, impactada, que eu não sei contar ela direito. Chegou um vídeo, chegou um áudio seu, e eu vi você falando com tanta coragem, né, defendendo com tanta coragem aquilo que você acreditava, que isso me deu força para dizer, eu tenho que tentar, eu tenho que ter coragem de lutar pela minha vida. E hoje ela está na assistência social, ajudando outras meninas e outras jovens nisso. Quer dizer, a gente não sabe, para o bem ou para o mal, cada palavra importa, cada ação importa. Eu acho que esse é o mais importante, né? Como diz Guimarães Rosa, tão importante quanto o início ou a chegada é a caminhada. Então, parabéns pelo belíssimo trabalho, por estarem abrindo caminhos para outras jovens economistas também, e parabéns por quem está aqui dos homens apoiando, inclusive, as nossas mulheres economistas. Obrigada, Júnior, eu vou ter que sair correndo. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra.